Olá, olá, vamos que vamos, pessoal. O Gazeta Esportiva está aqui firme e forte para agitar a sua quinta-feira. Quem está aqui comigo no estúdio, quem está com você aí do outro lado, é o xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Boa, palmas. E do outro lado, nosso querido repórter Alegria, segundo o nosso diretor, Luiz Ricardo Fini, José Paes. Que alegria! Que alegria! O futebol é alegria, gente. Hoje a gente... Pode de capoeira já. Tá bom. E aí, ó, Zé? Hoje a gente vai trazer aqui, gente, que eu errei todos os palpites, mas Chico Lang e também o Alex Miller, que estavam aqui ontem, nós erramos todos os palpites. A gente vai trazer vitória do Corinthians no Ceará. Tem também o triunfo do Santos contra o Flamengo. Gente, Alexandre Silvestre e Thiago Salazar vão atualizar essas notícias para você que tá aí do outro lado. Olha eles ali, ó. Olha eles ali. O Silver quase do tamanho de Salazar, é isso? Depois eu quero saber qual foi... com certeza. Qual foi aí a mandinga dele. O Verdão, José Paes estava lá, tá? Decepcionou mais uma vez no Allianz Parque e só empatou com o Mirassol. Já o São Paulo ficou no 2-2 com o Red Bull Bragantino. A repercussão de tudo isso e muito mais vem depois dessas dicas. Já estamos de volta por aqui. Vamos começar logo com o Santos, que conquistou uma grande vitória ontem lá na Vila Belmiro. Liderado por Neymar, o Peixe derrotou o Flamengo. Dá só uma olhada na reportagem de Thiago Salazar. Quem não lembra daquele Santos e Flamengo na Vila Belmiro? Há 12 anos, Ronaldinho Gaúcho venceu e Neymar levou o prêmio Puskás. Nessa quarta-feira, sem Ronaldinho do outro lado, Neymar voltou a encarar o rubro-negro com a camisa do Peixe. O jogo é que foi bem diferente daquele 5-4 de 2011. Dessa vez, a partida foi mais estudada, fechada, com poucas finalizações. O Fla até tinha o controle, mas era o Santos quem construía mais perigo. E foi assim o jogo todo. No segundo tempo, Robinho Júnior foi a campo pela primeira vez e com a camisa 7, a camisa que o pai brilhou pelo clube da Vila Belmiro. Mas adivinha quem decidiu? Quando o Flamengo parecia satisfeito com o empate, o Santos foi fatal no contra-ataque. Guilherme abriu na esquerda e achou Neymar no meio da área. O camisa 10 girou, limpou e fez explodir a Vila Belmiro. No final, teve muito bate-papo entre tantos ex-companheiros de seleção brasileira e festa para Neymar, que saiu de campo ovacionado pela torcida santista. Já eram 6 jogos seguidos sem vencer o Flamengo como mandante. O tabu caiu e em grande estilo para o Santos. Bom, além de quebrar o tabu contra o Flamengo, o Santos descolou de vez da zona do rebaixamento. Em compensação, o Flamengo ainda é o líder, mas vai ter que secar o Cruzeiro hoje, às 7h30 da noite, contra o Fluminense, para a Raposa não tomar a ponta da tabela. Primeiro pela dedicação dele, está cumprindo os trabalhos, a alegria que ele está, né, de estar liderando esse grupo de atletas, de estar no dia a dia liderando os objetivos que ele tem, primeiro de nos ajudar. Ele é exemplo para os outros, né? Ele é um exemplo nesse sentido, né? O jogo do Neymar hoje não foi só um jogo bom, físico, mas também quando tinha da posse, quando tinha a bola, mas também sem a bola ele correu muito, marcou, ajudou muito, né? O que dizer? Foi um resultado inesperado ou vocês... né? O que vocês acharam da partida como um todo? Resultado inesperado, Marina. O Flamengo era o favorito, né? É claro que teve esse advento Neymar e o Xavier, ele começa a coletiva entrando exatamente num ponto muito importante. Quando ele fala que o Neymar está cumprindo à risca o que lhe foi determinado, ele fala de comprometimento e é sempre isso que nós pedimos. Se o Neymar tiver comprometimento, levar a sério, ele tem muito para ajudar o Santos. As críticas que foram feitas ao Neymar ao final da temporada passada foram críticas por falta de comprometimento. Que a gente sabe que o Neymar é diferente praticamente de todos os jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro, a gente sabe.
Não há nenhuma dúvida, isso nem debate dá. Discutir a qualidade técnica do Neymar. O que se discute quando o assunto é Neymar, se ele está focado, se ele realmente tem o objetivo de ir à Copa do Mundo, se ele quer trabalhar como um profissional. Se ele fizer isso, e vou falar isso na faixa de uns 80%, mas o ideal seria fazer a 100%, porque temos Copa do Mundo ano que vem, o Neymar vai fazer a diferença, não só para o Santos, mas como para a seleção brasileira. Quem ganha com esse momento de início do Neymar, desde que isso venha a se manter? Primeiro, o Santos. Segundo, o Campeonato Brasileiro e o futebol brasileiro de um modo geral. E depois, a própria seleção brasileira. Porque o Neymar, ele é acima da média, Zé. A questão é, quer se comprometer, como disse o Xavier, quer estar focado no campeonato, na carreira, a coisa vai fluir. Tem que respeitar o homem. Que gol foi esse que o... Ô, diretor, tem aí pra gente? Olha lá, tá passando o gol. É gol de quem conhece demais. É gol de centroavante, cara. Ali, ó, jogando como um 9, girando, sabendo o que vai fazer, sabendo onde tá o zagueiro, usando as duas pernas, sabe? É um jogo... Ele é um monstro, cara. Essa é a grande verdade. Mas rolou a discussão hoje na redação se o goleiro falhou, se o Rossi falhou. Você acha que falhou? Já é problema do Rossi, já é problema do goleiro. Olha a girada que ele dá pra cima da zaga, vai passando por dois. Esquece. Achei muito se próximo. Ele quiser achei muito jogar... próximo do Rossi, Zé. Não, eu até achei que não foi uma falha, não, do Rossi. Ali é isso, tá quase na pequena área, chute forte. Não tem Esquece, conversa. Papai, se ele quiser, não tem pra ninguém. O homem joga demais. Joga muito. E tem que jogar aí, ó, perto do gol. Até às vezes como um falso 9, sabe? Porque, assim, ele não pode ter a obrigação de ter que ir lá atrás marcar, que ele não vai conseguir, até pelo físico dele. Agora, jogando ali pertinho do gol, esquece, não tem pra ninguém. O homem conhece. É isso, eu vou trazer pra discussão aqui o homem que disse que o goleiro falhou. Thiago Salazar. É isso mesmo, ele estava ontem lá em Santos, lá na Baixada, e agora está no Pacaembu. Salazar, muito boa noite para você. Não ganhou o churrasquinho, né? Porque ele tinha falado lá, o cara falou que era 2-0, foi 1-0. Mas o que mais você separou pra gente aí? Fala, Marina, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, você sabe que a nossa equipe ontem, não tinha Santista na equipe, mas a galera torceu pelo 2-0 só para ganhar um churrasquinho, viu? E sobre essa polêmica, eu vou até chamar... Vem aqui, Silvestre, que a gente estava discutindo isso aqui fora do ar. Vem aqui, Silvestre. Rapidinho, rápido, dinâmico. Cadê o meu banquinho? O Rossi falhou ou não falhou? Rápido. Rápido. Não. Não? Não. Falhou, claro que falhou. Não, vamos lá. Vamos peru, mas era defensável. Aí você colocou a pergunta diferente. Talvez fosse defensável, mas... Rafael pegava? Aí ele pega algumas impossíveis e deixa passar outras. Hugo Souza pegava? Acho que pegava. O Everton pegava? Hoje em dia já não sei. Brasão pegava? Não. Não sei não, acho que o Brasão pegava, viu? Valeu, vai, sai, Cássio. Sai pra lá, sai pra lá. Cássio pegava com o bumbum. Olha só, deu discussão, eu penso assim, que, de fato, não é tirar o mérito do Neymar, jogadaça dele, girou em cima do Léo Pereira, driblou a cobertura, bateu o cruzado, mas a bola, pra mim, não foi muito forte, foi em cima do goleiro, acho que dava pra pegar e tudo mais. De qualquer maneira, o Neymar foi o dono do jogo, Marina. 1-0, gol dele, mas não é só o gol, não. Neymar jogou todo o jogo, não foi substituído do começo ao fim. É só a segunda vez que ele joga um jogo inteiro do Santos desde que ele foi contratado. E dá uma olhada aí nos números, Marina. Ele foi o líder de todas as assistências do time do Santos na partida. Um gol dele, duas finalizações no alvo, 3 chances criadas, 4 ações na área rival, 5 faltas sofridas, 7 duelos vencidos. Liderou todas as estatísticas do time do Santos, ou seja, levou o Santos nas costas, como a gente costuma falar, e levou o Santos para essa vitória contra o Flamengo, que já não acontecia há 6 jogos como mandante. Os últimos 4 jogos antes desse, na Vila Belmiro, entre Santos e Flamengo, deu vitória do Flamengo. Todo esse tabu acabou ontem, quando o Neymar reencontrou o Flamengo, como a gente viu aí no VT, algo que não acontecia desde aquele encontro em 2011 lá com o Ronaldinho Gaúcho. A questão é, quantos jogos desse o Neymar vai ter condição de fazer? Essa é a grande dúvida. Ontem, ele se mostrou muito bem em campo. Foi o melhor momento do Neymar, olha, de repente nos últimos 2 anos. Só que para isso, ele ficou trabalhando, treinando, se preparando por 45 dias.
sem jogar, só se preparando para esse jogo. E agora que vem a maratona, será que ele aguenta esse ritmo? Passa a bola para vocês. Valeu, Salazar, pelas informações. E eu passo a bola aqui para Osmar Garrafa. E aí, aguenta a Garrafa ou não? Eu assim, daquilo que eu trabalhei no jogo do Corinthians ontem, mas daquilo que eu vi depois da partida, me pareceu ele num processo já de um ritmo muito perto do ideal. Ele mesmo disse depois da partida que ainda não está a 100%, fica claro e evidente, mas diferente daquele Neymar do ano passado. Já é um Neymar numa intensidade maior. Pode ainda e deve melhorar, mas basta querer. E é fundamental que ele dê sequência. Não adianta jogar uma partida, agora ficar 3 sem jogar. Ele precisa fazer 3, 4 partidas. E se tiver focado, acho que consegue dar um ritmo. Talvez não jogar a temporada inteira, todos os jogos. Você pode preservar um outro jogo, né? Mas eu acho que se tiver focado no trabalho, a prioridade for o futebol, dá caldo ainda. Tá certo, Zé. Eu sei que você quer comentar. Não. Para. Vera. Vocês gostam, né? Muito bom. Agora sim, Zé, quero saber sua opinião aí. O Neymar mandou no jogo. Vai aguentar quanto mais aí? Eu acho que o Santos tem que fazer um planejamento a cada 5, 6 partidas, ir poupando o Neymar, botando ele nos jogos maiores, nos jogos mais importantes. De fato, ele não vai conseguir jogar todos os jogos, 90 minutos, até o final do ano, 21 de dezembro. Isso aí eu acho que nenhum jogador do futebol brasileiro vai conseguir fazer, ainda mais o Neymar, depois de muito tempo, de algumas lesões, de muito tempo fora. Eu acho que esse cronograma tem que ser feito em conjunto com o Neymar e a diretoria e a comissão técnica do Santos entendendo qual que é o jogo mais importante que tem, qual que precisa utilizar o Neymar. E o Neymar aí, a gente viu nas estatísticas que o Salazar trouxe, jogo grande, a gente sabe que jogador grande gosta. Então o Neymar sabia, todos os olhos iam estar voltados para essa partida, o Flamengo voltando do Mundial, o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, uma das grandes equipes, se não a grande equipe do futebol brasileiro. O Neymar sabia que todos os olhos estariam voltados para essa partida, também por ser o Neymar contra o Flamengo. Então ainda mais, se doou ainda mais, então entendo que um cronograma feito aí a cada 5, 6 jogos, esse jogo aqui é mais importante que esse, nesse dá para poupar, nesse tem uma viagem mais longa, vai ter que ser assim até o final do ano com o Neymar. Agora, meninos, dá saudade daqui 2011, aquele jogão, né? O diretor, coloca aquele gol de novo lá, que o Neymar ganhou o prêmio Puskas. Ô Zé, onde você estava naquela época? Tava na faculdade? Não, já tava aqui. Já tava aqui? Já tava, eu tenho essa cara aqui, mas, né? Já tava aqui na TV Gazeta. O Garrafa não, né? O Garrafa é mais novo. Não, com certeza. Eu já tava aqui, eu já trabalhava aqui, já era editor aqui na TV Gazeta, quando teve esse gol aí. Um golaço, né, cara? É gol de gênio, gol de quem tá em outra prateleira, é gol de quem sabe demais. Cara, esse jogo foi um jogaço, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho nesse jogo falou, então tá bom, então peraí que eu vou mostrar pra esse menino aqui que eu ainda também jogo demais. E foi um baita jogo, né, Garrafa? Foi realmente um jogo histórico, né? Que entrou para a história do futebol, do Campeonato Brasileiro. E foi bem o que você falou, Ronaldinho Gaúcho e Neymar realmente deram conta do recado, é inesquecível. E claro que ontem não teve como não fugir, não relembrar esse momento. Apesar que foi só o Neymar, foi 1-0, mas todo mundo está falando sobre isso. Tá certo, gente. Vamos falar agora, mudar o assunto, porque o Palmeiras continua em uma fase no Allianz Parque. Meu querido José Paes, que está aqui do lado, marcou presença lá no jogo e preparou a reportagem que você confere agora. Rafael Veiga e Felipe Anderson. Os dois foram titulares do Palmeiras diante do Mirassol no Allianz Parque. Não sei o que é que vocês têm com o Filipe, é um fetiche vosso, Filipe. Vocês não falam, mas ele iniciou o campeonato do mundo, depois metemos o Alá, e o Alá acabou por fazer um belíssimo campeonato do mundo. Quem não figura mais entre os titulares do Verdão e nem no elenco do Palmeiras de fato é o garoto Estevão, já oficialmente jogador do Chelsea da Inglaterra. E se agora falta ao time do técnico Abel Ferreira a juventude de uma das principais promessas do futebol, o que sobra e muito é a experiência, é a leitura de jogo do capitão Gustavo Gomes. O Vitor Roque, em vários momentos no campo de ataque, sentiu a pressão pelo mau momento dele na equipe. A sensação que eu fico neste momento é que ele parece que joga com 50 quilos nas costas. Só como todos não está a passar uma boa fase. E ele sabe disso, nós sabemos disso e vamos tentar ajudá-lo como sempre fizemos com todos os jogadores aqui.
E foi só no segundo tempo, depois dessa jogadaça, com direito a passe de letra e tudo do Rafael Veiga, que o Palmeiras abriu o placar com o Facundo Torres. O problema para os palmeirenses é que o Chico da Costa, na estreia dele pelo Mirassol, aproveitou a ótima jogada aérea e empatou o jogo. 1-1 e vaias da torcida do Palmeiras depois do apito final. O público hoje teve da forma que devia estar, apoiou-nos durante o jogo todo e no final mostrou o seu descontentamento e com toda a razão. A gente tem que trabalhar mais para fazer as coisas melhor e acho que é isso, tratar de trabalhar, corrigir os detalhes. Estamos a ter dificuldades em fazer golos, estamos com média de 7 finalizações para fazer um golo, mas sinceramente não posso fugir, acho que foi um jogo mal jogado da nossa parte. Com esse resultado, o Palmeiras segue sem vencer, jogando aqui no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro desse ano. Já são 4 partidas, derrotas para Flamengo e para Bahia e empates com o Botafogo e exatamente com o Mirassol. E o próximo compromisso do Verdão no Campeonato Brasileiro é justamente no Allianz Parque, aqui, contra o Atlético Mineiro, no próximo domingo às 5h30 da tarde. Temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que nós temos fora, para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. 10 pontos perdidos é muito, sobretudo em casa, porque a nossa performance fora é boa. No Brasileirão o Palmeiras ainda não venceu aqui no Allianz Parque, vem tendo alguns tropeços. Aqui você acha que se deve essa condição do Palmeiras jogando em casa no Campeonato Brasileiro? Não, eu personalmente me sinto muito bem jogando aqui, mas o resultado não está saindo como você falou, mas a gente tem que trabalhar para fazer a coisa melhor e retomar a vitória aqui no Allianz Parque. Há muito trabalho para fazer, há muito espaço para melhorar, há soluções para encontrar, trocar jogadores se for caso disso e continuar a dar o nosso melhor para ajudar o Palmeiras a continuar a crescer, apesar das 12 ou 13 mudanças que nós fizemos no elenco no último ano e meio. Mar Garrafa, esse Palmeiras aí, eu estava lá nessa partida de ontem e ontem um Abel aí, um misto de Velho Testamento com Novo Testamento ali, fazendo um meia-culpa, também dando uma patadinha, daqui a pouco a gente vai acompanhar aqui no Gazeta Esportiva. Mas assim, o que me preocupa muito é esse menino Vitor Roque, viu? Garrafa, Marina, ele, tenho certeza, tem um acompanhamento psicológico bem importante, porque é um atleta de alto rendimento, de alta performance, mas ele está sentindo demais a pressão de jogar no Palmeiras e não está conseguindo reproduzir em campo, mostrar em campo o futebol dele. Não está conseguindo marcar os gols, foi um jogador que custou muito dinheiro ao Palmeiras, acredito que isso esteja pesando também, ele pensa nisso, é a contratação mais cara da história do Palmeiras e ele está sentindo, viu, Garrafa? O Abel até comentou na coletiva, todo momento ele sente isso, a torcida quer que ele decida rápido as jogadas, ele tenta chutar, tenta passar, já se desespera, calma, é um menino ainda, tem 20 anos e está sentindo a pressão. A torcida do Palmeiras, Zé Paz, você sabe bem disso, ela é uma das mais exigentes que eu conheço. Você também. Se não a mais. Em que sentido? Se não a mais, em que sentido? Que para o torcedor palmeirense não basta apenas a vitória. Gosta de um futebol bem jogado, do time entrosado e até dando espetáculo, e nem sempre isso é possível. E o Palmeiras não tem feito nenhuma coisa nem outra, não é? Porque as conquistas, as vitórias não estão chegando nos momentos mais importantes e futebol muito longe de ser um futebol agradável, até porque há uma renovação dentro do elenco. Por falar em renovação, um tema que está na moda é sobre a renovação de contrato do Abel. Eu estou um pouco surpreso conversando com alguns palmeirenses, Marina e Zé, com alguns palmeirenses que eu conheço, que muitos deles já dizendo o seguinte, temos que dar um pouco de tempo com o Abel, cobrando o Abel Ferreira. Até o Abel, o crédito que o Abel tem um crédito muito grande, estão cobrando o Abel, me causou surpresa. E alguns não querem que ele renove. Alguns não querem que renove, o próprio Alex Miller disse aqui na bancada do Gazeta semana passada, numa discussão com o Paulo Sérgio, ele falou, não que eu não quero que renove, mas não precisa renovar agora, vamos esperar ver o que acontece na temporada,
para saber se merece ou não renovação. Enfim, esse é o Palmeiras. E uma coisa é certa, o Palmeiras está devendo sim. Ó, o Zé falou sobre a entrevista, né, do Abel Ferreira ontem. Pois bem, gente, a entrevista que ele deu depois do jogo deu o que falar. O repórter João Paulo Capelanes, lá da Band, perguntou se o Palmeiras passa pela pior fase do período do treinador, mesmo depois de ter investido mais de R$500 milhão. Presta atenção na resposta dele. Nós há um mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato, na Copa. Agora não estamos a passar um bom momento. Como te disse, trocamos 12, 13 jogadores jovens que vieram, jogadores que contratamos que estão lesionados. Desses 1.2 bi foi dos jogadores que nós tínhamos, os melhores jogadores que nós tínhamos, vendemos e hoje, em função daquilo que é o crescimento, da credibilidade nacional e internacional, não é? Nós vendemos um zagueiro por 35 milhões, não sei se tu sabes, não é? Um zagueiro por 35 milhões ao Chelsea, vendemos um centroavante ao Atlético, ao Real Madrid, vendemos o Estevão ao Chelsea, não é? Portanto, eu acho que desses 60 ou 70 milhões de vendas, se nós investirmos 20%, porque precisamos, é agora trabalhar com os jogadores que temos, não é chegar, ver e vencer, isto não é assim, porque eu paguei, porque se fosse assim, o Paris Saint-Germain tinha que ganhar sempre, porque investe por ano, ou investiu em 4 ou 5 anos 870 milhões de euros e não ganha sempre. Portanto, o que nós temos que continuar a fazer, e independentemente das narrativas que tu crias e os teus colegas criam, se o Palmeiras investe é porque tem dinheiro. E esse dinheiro surgiu com os títulos que nós ganhamos, com títulos e com vendas de jogadores. Eu cheguei ao Brasil há 5 anos e juntamente com os torcedores eu tenho um respeito, um carinho e uma admiração por eles que ela é mútua. Ela é mútua. Mas eu acho que nunca na história do Palmeiras o Palmeiras esteve tão bem desportiva e financeiramente. Osmar Garrafa, você concorda aí com a resposta do Abel? Ele respondeu a pergunta? Não, porque a questão, o Capelanes, né, teve com a gente aqui no Mesa Redonda há uns 15 dias, ele não estava questionando porque o Palmeiras estava gastando. O Palmeiras gasta porque tem. É que com o investimento que tem, o Palmeiras não está entregando desempenho. E o Abel entendeu muito bem a pergunta. Ele muda o foco, muda o discurso e não responde a questão que não é o Capelanes que quer saber, é a torcida do Palmeiras. Esse Palmeiras que investiu R$500 milhão, era para estar produzindo mais? Era para estar entregando mais? Está devendo? E o Abel, em determinado momento da entrevista, ele até admite, hoje não estivemos bem. Não é que é hoje, Abel. Qual foi a última o último grande momento do Palmeiras com o Abel? Já faz um tempo. E a cobrança é natural. Só vai se cobrar, Zé, de quem tem condição, de quem investe R$500 milhão. É isso que o torcedor tá cobrando esse time do Palmeiras. E o Abel, obviamente, ele tentou mudar o discurso da ótima pergunta do Capelanes e não me convenceu. O Abel, perguntaram maçã, ele respondeu banana, mas ele respondeu banana porque ele quis. Porque ele foi malandro ali e tal, para tentar responder. E aí ele levanta, né? Levanta e vai embora. E aí acaba a entrevista coletiva. A gente sabe que contratação boa é aquela que dá certo, né? Às vezes não gasta tanto em um cara, o cara vai lá dar certo. Mas assim, o Palmeiras fez contratações que à época ninguém questionou. Quando você traz o Paulinho, um jogador que estava arrebentando no Galo, o Palmeiras vai lá, faz a contratação, ela é então a contratação mais cara da história do Palmeiras até então. Felipe Anderson, o ano passado. Felipe Anderson, todo mundo gostou. O cara tava para ir para Juventus. O Felipe Anderson praticamente nem participou do Mundial, não teve a entrega. Exato, não teve, se queria, não teve. Né? Ontem até entrou em campo. O próprio Vitor Roque, um jogador que aqui no Atlético Paranaense, meu Deus, era quem que é melhor, ele ou o Endrick, quem vai ser o 9 da seleção, o Palmeiras vai lá e traz do Barcelona. Então assim, são contratações que à época todo mundo achou que eram boas contratações. O que precisa é o Abel conseguir extrair desses caras, Paulinho quando retornar obviamente da lesão, da cirurgia, o melhor para o Palmeiras. Isso não está acontecendo. O Abel não está conseguindo tirar dos jogadores do Palmeiras, taticamente, o que eles podem. E aí vem todo o questionamento, tem que renovar, não tem que renovar. Vai ser muito difícil para o palmeirense quando o Abel sair de fato do Palmeiras. Porque se não o maior técnico da história, um dos maiores técnicos da história do Palmeiras. O Palmeiras vai sentir muito, o palmeirense vai sentir muito quando ele sair. Agora, que ele não faz um bom trabalho neste momento no Palmeiras, o Palmeiras não joga bem, isso é um fato.
Muito bom, gente. Vamos mudar um pouquinho aqui. Sobe o hino do Corinthians, porque é isso, gente. Cadê o hino do Corinthians por aqui? O Timão venceu fora de casa. É isso mesmo, gente. Ontem mesmo, com o sistema ofensivo todo desfalcado. Vamos comentar, mas antes, vamos assistir. Visitou o Ceará pelo Campeonato Brasileiro buscando voltar ao caminho da vitória e conseguiu! A primeira chance do Timão passou pelos pés do Thales Magno, que mandou pra longe da meta. O jogo ficou truncado. O Vozão querendo chegar, mas sem muito perigo. Martínez experimentou, porém parou no Bruno Ferreira. Até que finalmente o 0 saiu do placar. Aos 25 minutinhos da segunda etapa, Carrilho carregou e cruzou no pé do Thales. O Magno quase se complicou, porém a bola foi pro fundo da rede. O Ceará não conseguiu empatar e ficamos por isso mesmo. Final, Vozão 0, Corinthians 1. Seria fundamental que acontecesse num momento como esse. Agora, é apenas um bom resultado, nada além disso, e nós sabemos e temos consciência que a nossa pontuação perante a classificação ainda é muito aquém daquilo que nós precisamos e esperamos. Vamos trabalhar aí para que rapidamente a gente reencontre um novo caminho e, se Deus quiser, possamos daqui a pouco estarmos aí brigando pelas primeiras colocações. Olha, então, foi só um bom resultado. Eu achei um ótimo resultado do Corinthians com o time desfalcado, Garrafa. Resultado espetacular. Como resultado, bom. nossa, poucos acreditavam no Corinthians fazer um resultado pela circunstância, pelo time que o Dorival tinha em mãos para poder escalar. Esperavam uma vitória. Eu me surpreendi também com o Ceará, que fez uma partida muito abaixo. Time muito ruim, o time do Ceará ontem. E o Ceará estava vencendo Fortaleza, eu esperava mais do Ceará. O Ceará foi horroroso, o Corinthians teve sérias dificuldades, foi um futebol muito fraco, mas valeu pelo resultado. Eu não entendi muito o Carrillo no banco. Quando o Carrillo entrou, deu um toque a mais na equipe e o Thales quase acabou perdendo o gol. Quase. Gente, foi estranho ali, não foi não? Foi estranho. Que é isso, Zé? Foi estranho. Quer ver? Se tiver, coloca o gol. Quase que ele perdeu, Zé. Quase. Zé, ele tava nervoso ali. Eu acho que agora. Eu defendi, inclusive, bastante ali, ó, o Thales. é agora. Quer ver? Dá uma olhada, Zé. Que isso? Dá uma olhada, ó. Opa! Dá uma complicadinha. Não pode complicar, não. Sabe aquela na hora que você vai passar pro gabarito, aí você... Não passei pode. errada aqui. Cria do Vasco, hein, Zé? Ia perder esse gol aí, cria do Vasco, Thales. No Vasco ele tinha uma dificuldade para finalizar, mas agora melhorou bastante. Só para complementar, e como a gente não vê mais treinamento, né? Eu ficava me perguntando, o Thales tem que começar entre os titulares, mas o Thales fez uma partida ontem sofrível, apesar do gol, sofrível, né? Então... O Thales, no ano passado, ele vinha pedindo passagem, né? Assim, ele era um cara que muita gente pedia no time titular, mas esse ano eu entendo que ele tá dando uma oscilada, assim. É um resultado importante, o gramado horrível também, hein? Gramado do Castelão, meu Deus do céu. Um resultado muito importante e o Corinthians vinha numa sequência muito ruim, né? Então, até por isso também foi um resultado importante, porque o Corinthians tem um clássico agora contra o São Paulo. E o Dorival, eu acho que ele é um excelente treinador de clubes aqui no Brasil. Já disse isso em algumas oportunidades aqui no Gazeta Esportiva. Entendo que a seleção era um pouco além do Dorival Júnior, mas ele com tempo para trabalhar. O Corinthians tem bons valores, tem bons jogadores. Ontem, muito desfalcado, ele consegue ir lá no Castelão e arrancar um resultado positivo. Precisa de reforços, Zé. Precisa, claro que precisa de reforços. Quase todos os times do Brasil precisam. Mas talvez ele consiga montar um time quando tem todo mundo um time. Isso. Mas a gente sabe que para a temporada, o Corinthians tem duas competições, duas frentes. Por uma temporada, um time é muito pouco. Sim, precisa de reforços, mas é aquilo. Todos os times quase precisam de reforços. O Corinthians não foge a essa regra aí. Mas eu entendo que o Dorival, com tempo para trabalhar, ele consegue extrair desse time resultados interessantes e o Corinthians vai andar na mão dele. É um bom treinador, especialmente aqui no cenário nacional. E sabe como ele vai ter tempo? Vencendo. Porque se ele não tivesse vencido ontem, a pressão ia aumentar, depois tem São Paulo. Futebol é assim, é Brasil, resultado, você sabe disso. Você tem que ganhar para ter tempo e não ter tempo para ganhar. Então a gente sabe que é assim. Vocês estavam falando de reforços aqui, né, gente? Quem vai trazer mais para
para nós aqui, para colaborar com o debate, é o Alexandre Silvestre, porque o Dorival falou sobre isso ontem na coletiva de imprensa. Então, Silver, boa noite para você. Tá no banquinho? Me fala. O Dorival falou mais sobre reforços, como é que foi? Já estou aqui ao nível normal, desci do banquinho. Ô Marina, tudo bem com você, querida? Beijão aí, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O Dorival falou sobre reforços de novo, só que dessa vez de uma maneira um pouco mais transparente, reconhecendo que todo esse imbróglio pelo qual passa o Corinthians como instituição, não só a questão financeira, porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar, muitas dívidas, situação completamente delicada na questão econômica, para não dizer catastrófica, mas a briga política está interferindo, sim, na chegada de reforços. Foi o que disse o Dorival Júnior, com outras palavras, após a vitória de ontem lá no Castelão sobre o Ceará. Essa história de cai presidente, sai presidente, entra presidente tampão, é impeachment para cá, é presidente interino, é a Assembleia que vai decidir o futuro da presidência do Corinthians no dia 9 de agosto, tudo isso tem travado o processo de compra de jogadores, de reforços, que estavam previstos pelo Dorival Júnior, assim que ele assinou com o Corinthians, numa conversa com a diretoria, e ele vai revelar para a gente com as próprias palavras o que está acontecendo nesse caso aí de reforços que ainda não vieram para ele. Fala, Dorival. Quando eu fiz um acerto com a diretoria do Corinthians, em especial com o Fabinho, nós ali acertamos que precisaríamos, naquele momento, de pelo menos 4 jogadores que viessem a acrescentar ao nosso grupo de trabalhos. Isso foi definido lá atrás. É natural que nós tivemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando em relação ao clube, a saída do presidente Augusto, a vinda do presidente que nesse momento está à frente da equipe e que está procurando desenvolver também e dar sequência a essas possíveis contratações, porém elas ficaram um tempo paradas em razão justamente desse problema que nós tivemos. O Fabinho está trabalhando incessantemente para que alcancemos alguns nomes, perdemos alguns aí no meio do caminho, em razão dessa espera que nós tivemos que ter. A República, Corinthians, a máquina está travada com essa questão política, principalmente além da questão financeira. Pelas minhas apurações, o Dorival gostaria de contar com 4 reforços, como ele disse aí, para as seguintes posições: um lateral direito, um zagueiro, um meia e um atacante de beirada, um ponta. Corinthians tentou, recentemente, a contratação do Biel, que é um jogador de beirada, é um ponta, veloz, 24 anos, joga no Sporting de Portugal, só que no início da negociação o Sporting já foi duro na queda, não flexibilizou, pediu muito, o Corinthians saiu fora. Foi oferecido ao Corinthians um atacante, só que aí não é de beirada, que seria uma necessidade do Dorival para o atual elenco. Foi oferecido ao Corinthians o Carlos Vinícius, 30 anos, é centroavante, é camisa 9, está sem clube, o último clube dele foi o Fulham, da Inglaterra. Ele foi oferecido ao Corinthians teria que pagar luvas e salários, não tem que pagar rescisão de contrato nem nada, porque ele está no mercado. Mas aparentemente o Corinthians não ficou muito sensibilizado não com a possibilidade. O Carlos Vinícius, pelo que eu sei, está com muita vontade de jogar no Corinthians, mas o Corinthians ainda está estudando essa possibilidade. Daqui a pouco eu volto, se você quiser, Marina, com mais Corinthians e mais uma do professor Dorival Júnior. Vamos projetar o próximo jogo? Muito bom, gente. Agora sim, queria, José Paes, que você falasse sobre essa declaração do Dorival Júnior. Essa questão política é claro que afeta. O Dorival até esqueceu o nome do presidente atual. É claro que afeta. Isso tudo afeta na hora que o clube vai contratar. As pessoas não sabem quem que estão ali para representar o Corinthians nessa situação. Isso tudo acaba atrapalhando demais as negociações. O Corinthians precisa de reforços, como a gente comentou aqui. Precisa contratar, precisa ir ao mercado e tem que sofrer com essas situações, com essa situação política que vem
acontecendo no clube nos últimos meses, eu diria, e é muito complicado. O Dorival precisando arrumar o time, e aí quando vai ao mercado, não consegue por causa dessa situação política, o Garrafa. Para ir ao mercado precisa levar a carteira. É. Para ir ao mercado, além de levar a carteira, tem que ter dinheiro dentro da carteira ou cartão. O Corinthians pode ter a carteira. Pode ter até o cartão. Pode ter até o cartão. Mas não tem limite. Mas não tem limite. Aí fica difícil. E o Dorival, a semana passada, depois da partida contra o Bragantino, ele já deu um spoiler falando de reforço. Ele foi suave. Mas todo mundo captou o que ele estava querendo dizer. E dessa vez ele foi mais enfático. Falou que 4 jogadores, né, era a expectativa de chegada com a outra diretoria, que ela está destituída. E aí o presidente Osmar Stabile, claro, ele não tem autonomia para sair fazendo loucura. O Fabinho foi ao mercado, mas foi ao mercado como? Levou dinheiro na carteira ou ele conhece? Porque uma coisa você vai no bar, daqui a pouco eu passo aí, à tarde eu faço um pix para você, mas não dá. Não dá, no futebol não é assim. Não é dessa forma. Então, o Corinthians vai ter o Dorival. Se eu fosse o Dorival, eu começaria a olhar firmemente para a base, mas muito mesmo para a base, tentar trabalhar com a limitação e com a realidade do Corinthians. O fato do Corinthians ter vencido ontem, por que nós falamos no início do programa que foi uma vitória espetacular em termos de resultado? Porque tira o Corinthians de qualquer possibilidade nesse momento de ficar ali perto do bolo dos últimos colocados. Então, o campeonato do Corinthians é para não correr risco no rebaixamento, tentar beliscar aí alguma outra coisa. O que mais vai se exigir do Corinthians? Porque ontem já não tinha o Memphis, já não tem o Yuri Alberto. E no campeonato longo você vai perder jogadores, você não tem peça de reposição. Milagre não dá para fazer. E esse Corinthians aí, Garrafa, vai pegar o São Paulo no sábado, né? O São Paulo que ontem fez um duelo acirrado com o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Vamos então conferir cada detalhe na reportagem dele, Alexandre Silvestre. Para subir 2 lances de escada, ele aguenta. Jogar futebol, ainda não. O joelho do Lucas Moura não está pronto para que ele entre em campo e ajude o time do São Paulo. O negócio é administrar a ansiedade, um passinho por vez e, por enquanto, assistir aos jogos do tricolor de camarote. Se joga Lucas, é diferente. Se joga Caleri, também. Se joga, assim começamos. E temos muita gente fora, esperemos. Lucas Moura deve ter ficado orgulhoso do Luciano, que voltou de suspensão como titular, dando bela assistência para o André Silva meter na rede do Red Bull logo aos 8 minutos do primeiro tempo. O próprio Luciano poderia ter ampliado o placar, mas Cleiton estava no caminho. O Massa Bruta, que briga pela liderança do Campeonato Brasileiro após vencer o Corinthians em Itaquera na rodada anterior, queria a vitória dentro de casa a qualquer preço para seguir subindo na tabela rumo ao topo. Já o São Paulo, ao contrário da retranca de sábado contra o Flamengo no Maracanã, colocou as manguinhas de fora e também agrediu o adversário, com Enzo Dias apoiando pela esquerda. Com o Lucigol chutando da entrada da área. Tem camisa 10, que ele é perigoso, mas ao mesmo tempo é um anárquico. Ele vai para todos os lados. Então, se você lhe diz, não, disciplina está aí, mas a sua força é isso aí. O 2-0 passou por baixo do centroavante André Silva. Então o Braga cravou o 1-1. Guzmán Rodrigues fuzilou de testa aos 42 do primeiro tempo. E por pouco o Red Bull não virou a contagem e nem deu para relaxar ou respirar. No minuto 1 da etapa final, trabalho para Rafael. No minuto 2, não deu para segurar. A bola do Andrés Hurtado desviou na zaga e ganhou asas. 2-1 Bragantino. O São Paulo não abaixou a cabeça não, mas bem que o Luciano poderia ter mirado melhor nessa aí. Insistiu e de bicicleta Luciano colocou na confusão. E André Silva, de novo ele, não perdoou. Marcou o segundo dele na partida e saiu para a entrada do Dineno. Quem manda é o Crespo. Foi um segundo, porque eu vi que ele estava pouco em contato com a bola até esse momento, nesse período. Eu vi que o time estava
chegando por os laterais, pensei que talvez o Dineno que é muito forte de cabeça, podia ajudar. Ramires, por um triz, não acabou com a alegria do São Paulo. E morreu o assunto. Assim, 2-2. Pontinho valioso que mantém o São Paulo fora do Z4, agora na 16ª colocação, mas muito próximo mesmo da zona do rebaixamento. E o fantasma da queda continua assombrando o tricolor. É normal que não devemos preocupar, mas sim ocupar disso, porque acontece, essa é a realidade é que a gente está aí e tem que lutar para... Muito bom, gente. Quem vocês acharam que estava ali fazendo o fantasma do rebaixamento? Silvinho Procópio ou o Gabriel Tavares? Acho que era o Procópio. E aí, gente, Eu acho que era um fantasma. O São Paulo, Garrafa, o que falar sobre esse jogo? Um ponto importante, mas ainda perigoso, né? Olhando para a tabela, é uma situação perigosíssima. O Crespo foi muito bem, tem que realmente ficar preocupado. São Paulo tem um jogo contra o Corinthians, ele pode, no clássico contra o Corinthians, que é um dos maiores rivais do São Paulo, entrar na zona de rebaixamento. Isso não é bom, independentemente do adversário. Mas me animou um pouco daquilo que eu vi o São Paulo nos últimos jogos com o Zubeldia e até na estreia com o Crespo. Eu vi um São Paulo competindo, nesse momento, com uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro, que é o Bragantino. O Bragantino está brigando por liderança. Não é? Então, o São Paulo, que muitas vezes, nos últimos jogos, já na mão do Zubeldia, era um time apático, um time que não competia, e foi diferente dessa vez. Foi um time que brigou, chegou a sair na frente, tomou a virada, buscou o empate, e é muito pouco tempo de trabalho para o Crespo. Então, fica esse alento de que esse São Paulo, até mesmo com a volta do Lucas, que a gente não sabe quando vai voltar, parece que até no final de semana não vai voltar de novo. Né? E a gente fica naquela expectativa que o médico do São Paulo se pronuncie, porque o Crespo já disse por 2 oportunidades sobre o Lucas, converse com o médico, mas o médico não está à disposição. Acho que a torcida do São Paulo gostaria de saber, e a crítica não é ao Lucas, é ao departamento médico do São Paulo, não é nem crítica. O que está acontecendo? São mais de 4 meses, ou quase 4 meses sem jogar e não teve nenhuma lesão, Zé. Assim, de ruptura de ligamento e tal. Ele bateu no gramado do Allianz, né? Jogando contra o Palmeiras, enfim. São Paulo, concordo contigo, foi um jogo muito bom do São Paulo contra um adversário que hoje é melhor, compete mais do que o São Paulo, foi uma postura completamente diferente em relação à partida diante do Flamengo. E eu entendo que o São Paulo ele tem que seguir nessa toada e priorizar o Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda está nas Copas, ainda tem a Copa do Brasil, ainda tem a Copa Libertadores. Mas assim, até para tentar dar uma resposta para o torcedor, né, Marina? Às vezes o time ele larga um pouquinho o brasileiro para tentar ser campeão, tentar gritar é campeão. E aí quando vê lá no brasileiro, tá lá embaixo e aí tem que remar, é muito complicado. São Paulo, se tivesse perdido essa partida, claro que o Sino entra em campo, mas se tivesse perdido, entraria na zona do rebaixamento. Então não pode, o brasileiro é prioridade para o São Paulo até o final do ano. Tá certo, Zé. E eu vou chamar agora aqui o Silvestre, aqui mesmo, Silver, para trazer mais novidades aí do Corinthians. Está contigo, o que mais você separou? Só para esclarecer que o fantasminha lá da parede fui eu mesmo que fiz. É que o nosso editor colocou um efeito que ficou muito bonito, mas eu é que fiz a sombra ali na parede. Porque comigo não tem clubismo, não. Tá bom? Todo mundo sabe pro time que eu torço. Sou São Paulino e tô com receio, mas acho que vai dar bom pro São Paulo no final das contas. Mais uma do Dorival Júnior, que tá tentando engrenar o time. Ganhou, mas convenhamos, não convenceu. O que tá acontecendo? Um dos motivos pelos quais a coisa não tá andando no Corinthians, talvez seja esse aí explicado pelo Dorival Júnior ontem após a vitória sobre o Ceará. A ausência do trio ofensivo, a disposição. Ele não conseguiu botar os caras para jogar, os caras lá da frente que decidem. Fala, Dorival. Nós temos um problema que ainda não tivemos a possibilidade de estarmos com os 3 jogadores de frente da nossa equipe em condições de jogarem. Eu não os tive em momento nenhum. Garro é a 3ª partida e meia que ele participa. Memphis participou das partidas iniciais ainda quando tínhamos Yuri. Logo em seguida Memphis se machuca, Garro vinha se recuperando de uma lesão muito mais longa. Então já não tínhamos Garro, perdemos Memphis no meio do caminho, depois Yuri com uma lesão muito séria já
há quase 40 dias aí afastado. O Corinthians naturalmente precisa de mais alguns nomes para que nós possamos preencher um pouco mais, principalmente a nossa linha de ataque. Contra o São Paulo, sábado no Morumbi, à noite, pelo Campeonato Brasileiro, o Dorival não terá o trio de novo, como não teve até agora, mas terá a dupla. Memphis volta da suspensão, o Garro, obviamente, deve jogar, ao que parece não sentiu nada, e Yuri segue na fase de transição, não acredito na permanência ou no aproveitamento do Yuri. Quem volta também de suspensão é o Romero, Gustavo Henrique poupado fica à disposição, Mateuzinho está fora com 3 amarelos, Maná ou Félix improvisado pela direita, Maicon voltou a sentir a coxa, é dúvida, e o Carrilho dessa vez deve iniciar jogando, porque lá no Ceará ele começou no banco, estava podendo estourar o músculo, então preferiu ser preservado. Tchau. Valeu, Silvério. Desculpa, Marina, mas como é que pode estourar se só estava treinando? Então teve excesso de carga, pô, teve um jogo depois da volta. Tem cara que tem que ser poupado. Sinceramente, eu não entendo. Num passado não tão distante, a gente conversava com o preparador físico, com o fisiologista, com o departamento médico. Hoje ninguém conversa com ninguém, ninguém entende nada. Aí tudo que se fala se aceita. Como é que o cara está estourando se ele estava quase um mês sem jogar? Então, o quê? Houve um excesso de carga no treinamento? Peraí, preparador físico, com a palavra, o professor, o que aconteceu? Hoje é assim, tudo que se fala se desce, como diria minha avó, goela abaixo. E o Dorival falava ali que o Corinthians precisa de reforços no setor ofensivo, né? Eu entendo que no setor ofensivo, o Corinthians ele precisa de jogadores que possam compor ali em dado momento. Não tem o Memphis, não tem o Yuri, que são bons atletas, o próprio Garro, o Romero pode fazer ali também, tem o Thales Magno. Agora, no sistema defensivo, eu entendo que tem que chegar gente para vestir a camisa e jogar de titular, Garrafa. Acho que é o setor que o Corinthians pode jogar precisa... até sem vestir a camisa, porque tá meio urgente, entendeu? O Corinthians o tempo que você vai muito. perder para vestir a camisa já sofreu um gol, então. Tá certo, minha gente. E opiniões aqui, gente. Passou rápido, né? Opa, a Gazeta né? Esportiva de hoje já chegou ao fim, mas não fique triste que amanhã tem mais, tá bom? Tchau, Garrafa, tchau, Zé. Beijo pra você e fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.